E não é só no Rio de Janeiro, não, porque em um período de menos de 3 meses, o Brasil superou o total de casos de dengue de todo o ano passado. Até agora, o país já registrou mais de 1.684.000 casos prováveis de dengue. E para falar sobre este assunto, a gente recebe o infectologista Marcos Caseiro. Marcos, tudo bem com você? Muito boa tarde. Seja bem-vindo à Jovem Pan. Olá, boa tarde já, né? Prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, e estou aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esse importante programa de saúde pública, né? E que está cometendo o Brasil, na verdade, como um todo, né? Pois é, sem dúvida. A gente ouviu agora o nosso repórter Rodrigo Viga dizendo, né, os especialistas já alertando que o pico da doença ainda não chegou, né? Então ele deve vir aí na virada do mês de março para abril. Muita coisa ainda precisa ser feita para a gente tentar reverter todos esses aumentos que a gente vem acompanhando desde o início do ano. O Ministério da Saúde, inclusive, diz que a maior parte desses casos prováveis neste ano atingindo as mulheres. Mas queria que o senhor explicasse para a gente, todo mundo está sujeito a contrair a doença? Quem deve ficar mais atento à dengue? Bom, então, eu acho que a primeira questão é, né, ontem nós tivemos a oportunidade até de falar aqui na Jovem Pan ontem à noite, eu falei exatamente isso que eu já vinha falando, o pico de casos acontece normalmente do meio para o final de março. Nós estamos sobre o fenômeno El Niño, isso em parte explica esse aumento assustador de casos que já vem desde o ano passado. Nós tivemos, por exemplo, ano passado, casos o ano inteiro. Normalmente a dengue tem uma sazonalidade bem característica, né? Que a gente começa em janeiro, fevereiro, pico em março, em abril começa a declinar. Os meteorologistas têm falado que nós vamos estar sob a influência desse fenômeno El Niño até final de abril. Então, é muito calor e chuva é o tempero ideal para a replicação desse vetor que é o transmissor da dengue e outras viroses, como foi bem falado aí, né, da zika, da chikungunya, entre outras possibilidades. Então, nós vamos chegar nesse pico no final do mês e provavelmente vamos ficar abril inteiro como transmissão. Ocorre que nós temos, assim, uma situação que nós chamamos de imunidade coletiva, imunidade em rebanho, que eu não gosto muito dessa palavra, né? Quer dizer, à medida em que muitas pessoas vão se infectando, elas vão ficando resistentes à infecção. Então, na verdade, você vai criando uma situação em que toda a epidemia ela chega num pico e começa a declinar, né? Então, em muitos lugares já estão se observando isso, por exemplo, em Brasília, no Distrito Federal. Então, essa é a circunstância. Só mais uma questão, além da questão climática, que é absolutamente fundamental, e é isso que a gente está vivendo, esse calor absurdo junto com chuva, o fenômeno El Niño, nós tivemos a reintrodução de uma variante desse vírus. O dengue são 4 variantes, né? Dengue 1, 2, 3 e 4. Que é o dengue 3, que praticamente há 20 anos ele não circulava. Então, na verdade, esse é um outro problema, porque ele encontra uma população de susceptíveis, né? Porque é importante que as pessoas entendam que uma vez que você se infectou com uma variedade, por exemplo, dengue 1, você está protegido para o resto da vida. Então, você tem 4 possibilidades de se infectar. Essa é uma ideia importante que as pessoas tenham esse entendimento, né? E essa justamente seria a minha próxima pergunta, né? A gente fala em dengue, né? O nome é um só, mas tem vários tipos, né, comuns. E o aumento nos casos em 2024, ele foi de um tipo específico, por exemplo, tipo 1 ou tipo 2? Na verdade, exatamente isso. A gente tem 4 variedades, né? Dengue 1, 2, 3 e 4. Existe um quinto descrito lá na Malásia, mas não foi descrito em seres humanos, então tem 4 variedades, né? Então, uma vez que você se infecta, você tem uma imunidade espécie específica, dengue protegido pro resto da vida e assim sucessivamente. Ocorre que nós começamos a entrar num padrão que eles chamam de padrão de transmissão asiático. Veja, os adultos, a maioria das vezes, em áreas altamente endêmicas, já se infectaram com 2, com 3, com 4, porém as crianças que vão nascendo, elas não se infectaram, então elas vão ter que se infectar com 1, 2. Então você começa a ter um padrão de transmissão e de infecção entre indivíduos mais jovens, que na verdade não foram infectados ainda. Essa é a questão. Como eu falei, o ano passado nós tivemos novamente o surgimento desse dengue tipo 3, que 20 anos ele não circulava aqui no nosso país. Então isso é importante, porque veja, vamos imaginar que as pessoas até 20 anos, crianças e adolescentes,
não tinham tido contato de posse nenhuma com esse vírus, porque não estava circulando. Então, essa é uma questão. Ano passado nós tivemos uma circulação importante do dengue 1, dengue 2 e o surgimento desse dengue 3 também. Essa é uma situação que torna essa doença e o controle dela muito mais dificultoso, né? Doutor, o senhor acredita que até o mosquito ele vai se adaptando também às circunstâncias da cidade, o próprio clima, né? A gente vem vendo esse aumento do calor, o mundo cada vez mais quente, né? Essas ondas climáticas, a gente está na terceira onda de calor só em 2024 e, portanto, o surgimento desses tipos, como o senhor disse, que a gente não via há muitos anos? É isso. Olha, na questão do mosquito, eu só queria falar, é importante as pessoas saberem, esses mosquitos, eles existem, eles circulam aqui na Terra desde antes dos dinossauros. Eles existem desde antes do... Então, são seres absolutamente adaptados às circunstâncias como um todo. Eles gostam de calor e de chuva, porque o ciclo deles, né, necessita de calor para se transformar em ovo, pupa, larva e adulto, e precisam de água. Essa é uma questão. E esses aumentos da temperatura global, só para você ter uma ideia, nós temos esse vetor, infestou, por exemplo, Miami, nos Estados Unidos, a Grécia, a Itália, o sul da Europa como um inteiro. Então, na verdade, esse mosquito tem se expandindo. Além do mais, você citou muito bem, caracteristicamente, e é importante, esse mosquito adquiriu o grau máximo de sinantropia. O que é isso? Ele gosta de viver dentro de casa. Ele se adaptou a viver intradomiciliarmente, o que é um fator, obviamente, que aumenta muito o risco de transmissão. Só uma curiosidade, ontem eu estava dando entrevista, a gente viu, por exemplo, na situação de epidemia, é interessante matar os adultos, não só procurar, né, larvas, mas você percebe quando... E uma alternativa é usar o fumacê, que é, né, aquelas medidas de você usar inseticida, mas você percebe quando você começa a usar o fumacê, as pessoas tendem a fechar as janelas de casa, né, para não entrar. É justamente onde o mosquito está, é dentro do domicílio. Então, na verdade, é uma enorme dificuldade o controle desse vetor, né? Por isso a importância das pessoas evitarem o acúmulo de água justamente para evitar o surgimento desses mosquitos adultos, né? Então, uma orientação que a gente pode dar para os nossos telespectadores, né, quem está acompanhando a gente, é se proteger dentro de casa, por exemplo, com o uso de repelente, além de ter todo o cuidado ali com os pratinhos de água que possam se acumular, né, dentro de casa, quem tem bastante planta, no caso, como o senhor disse, abrir as janelas ali no momento do dia para tentar circular. De que forma as pessoas podem se proteger, estando dentro de casa também, e protegendo quem está ali dentro de casa e os próprios vizinhos, né? A gente ouve muitas histórias, né, de eu não contraí dengue, mas na minha rua tem uma centena de gente, 5, 6 casas que as pessoas já foram infectadas. Então, a gente sabe que ali na região existem focos de dengue, muito provavelmente, né? Não, é importante isso que você está falando. Então, assim, veja só, o que é possível fazer? Como medida de prevenção primária, que nós chamamos, o que nós temos? A vacina, que é discutível em alguns aspectos, ainda que tem dados atuais que essa vacina são 2 doses, com intervalo de 3 meses, né? A proteção plena em 3 meses. O que os dados mostram é que em 14 dias após a primeira dose, você já teria uma proteção de 70%. A segunda medida de prevenção primária, que é evitar de pegar a doença, é o uso de repelente. Esse uso de repelente está claramente determinado a sua eficácia, principalmente para crianças, né, acima de 6 meses, porque às vezes isso ele é contraindicado, gestantes e indivíduos com comorbidade. Né, que foi uma pergunta sua. Esse grupo de pessoas são mais vulneráveis a fazer uma forma mais grave. Então, essas pessoas, desde que tenham oportunidade, que utilizem repelente, existem 2 apresentações comerciais, né, que é o Icardina, o produto químico que é o Expose, aí um nome comercial, que tem uma durabilidade maior, e o OFF, por exemplo, que é o DEET, é o DEET, que ele, na verdade, dura em torno de 6 horas. Então,
proteção individual com repelente e busca de focos, 10 minutos por semana. Você fazer uma vistoria na sua casa, importante calhas, todos os lugares que se acumulam água, dar uma olhada na vizinhança, sim, eventualmente você denunciar ou conversar, muitas vezes piscinas ou locais abandonados que têm acúmulo de água, que são grandes reservatórios. Então, na verdade, a gente tem que fazer a nossa lição de casa e tentar, na verdade, fazer o máximo possível em procurar possibilidades de criadouros ao redor do nosso domicílio, né? Isso é muito importante. 10 minutos por semana é o suficiente para que a gente consiga fazer isso de uma maneira muito efetiva. Agora, doutor, falando um pouco de sintomas, enquanto a gente vive, né, essa epidemia de dengue, o número de casos de Covid também vem aumentando, assim como o de gripe também, que não para de aumentar. A gente vem acompanhando aí levantamentos de sindicatos até dos hospitais, né, do tamanho dos atendimentos ao longo desses meses. Os sintomas, eles são muito semelhantes, né? Agora, como a gente pode diferenciar a dengue da gripe e até mesmo da Covid-19? Então, eu costumo dizer muito claramente, converso isso muito com meus alunos, inclusive, é uma grande discussão. As síndromes febris agudas, elas cursam de uma maneira muito semelhante, né? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, né? Dor retroocular, que nós chamamos. Isso é comum a muitas doenças infecciosas. A coisa mais importante aqui é o sintoma respiratório. Covid, influenza, resfriado comum, eles cursam com sintomas respiratórios, dor de garganta e tosse. Então, dor de garganta, tosse e febre, mesmo que referida, é o que associado a um sintoma, veja, dor de garganta ou tosse, associado a febre, mesmo que referida, associado a qualquer um outro sintoma, dor no corpo, dor de cabeça, nós chamamos isso de síndrome gripal. Síndrome gripal tem que diferenciar Covid e de vírus influenza, a síndrome gripal. O vírus da dengue, ele não dá sintomas respiratórios. Você tem muita dor muscular, essa doença era conhecida como urucubaca, doença do quebra-ossos, tamanha dor muscular que ela causa. Ela pode dar dor articular também, mas ela dá cefaleia, dá dor retroocular e febre de início súbito. Então, sintomas de febris associado a dor no corpo, sem sintomas respiratórios, tem que pensar em dengue. Sintomas respiratórios presentes, tem que pensar em influenza, tem que pensar em Covid. Nós estamos com muitos casos de Covid, claramente nós estamos numa epidemia de Covid, com muitos casos, e nós tivemos um adiantamento dos casos de influenza. Tanto é que o Ministério adiantou a vacinação, que vai se iniciar agora 25 de março, porque já se detectou um aumento de casos de vírus de influenza. Então, basicamente é isso. O que é fundamental, e eu faço isso, uma insistência nesse sentido. As pessoas iniciaram um quadro febril agudo, seja com tosse, seja sem tosse, em dengue, o que dá para ser feito? Hidratação. Hidratação volumosa é a melhor alternativa inicial para todas essas circunstâncias. Na dengue, nós não temos remédio. O tratamento de dengue é hidratação. Então, tome sintomático respiratório, dipirona ou paracetamol. Dipirona é absolutamente liberado. Nunca se deve tomar aspirina AS, nunca, e nem anti-inflamatório. Tome dipirona, se tiver muitos sintomas, ou paracetamol, hidratação, e procure o serviço médico. Vai com uma garrafinha de água, vai bebendo água o tempo inteiro. Essa é a orientação bastante importante que a gente pode dar para os nossos ouvintes, né? Conversamos ao vivo com o doutor Marcos Caseiro, infectologista. Doutor, se a gente pudesse, ficaríamos aqui o dia inteiro conversando, respondendo todas as dúvidas. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade de conversar aqui com a gente, compartilhar um pouco de conhecimento. Até uma próxima oportunidade. Bom domingo para o senhor. Muito obrigado para você, para todos os seus ouvintes. Se protejam na medida do possível e se hidratem adequadamente, até por conta do calor. Tenham um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigada.